Dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores e seguidoras, continuando com o nosso estudo do livro de Steele Dennis e Paul Totten, Wicca Essencial. Tomada das medidas. A tomada das medidas é um sinal wiccaniano que o candidato é medido com algum tipo de cordão, como o material usado em macramê, normalmente branco. É um ritual que amarra simbolicamente o candidato ao convênio. Você vai precisar de um cordão comprido, pois deverá tirar 7 medidas: cabeça, peito, quadris e altura. Comprimento dos braços estendidos e de ponta a ponta, pulso e polegar. Da mão do dominante, sem contar com o cordão no final do procedimento, você terá um cordão bastante longo, com vários nós. Meça a circunferência da cabeça, normalmente na testa, e faça um nó. A partir desse nó, meça o peito e dê outro nó. Em seguida, meça os quadris e repita o nó. Depois, meça a altura do candidato e dê um nó. Meça o comprimento do braço dominante da esquerda ou direita. A que é usada para escrever. A minha é a esquerda. E faça um nó. Meça a circunferência do pulso e dê um nó. Meça a circunferência do polegar do dominante e faça um nó. Ao terminar, corte o cordão logo após o último nó. Mergulhe as pontas em cera derretida para evitar que desfie. As medidas que se tornam propriedade do coven e comprometem a pessoa com esse coven, se ela deixar o grupo antes da iniciação seguinte. A medida lhe é devolvida, cortando simbolicamente os laços entre o candidato e o coven. Depois da iniciação, o cordão fica com o coven, enquanto a pessoa permanece como membro. A medida tomada da iniciação do primeiro grau pode ser usada para outros objetivos, mas estes têm relação com a iniciação de segundo e terceiro graus e não estão incluídos aqui. Se quiser, você pode tirar uma segunda medida em separado que entregue ao candidato no encerramento da iniciação. Ela pode ser tecida num cordão que se torna símbolo do primeiro grau. Servidão do ritual. Durante o ritual de iniciação, normalmente o candidato é amarrado e vendado. Os atos de amarrar e vendar simbolizam um estado anterior do candidato, de não iluminação. A amarração não deve limitar demais os movimentos de postura. Alguns atam as pernas, amarram
e as mãos. Outros também os pés, mas o candidato deve ter condição de andar, subir, descer, escada, etc. Se ele for exigido fisicamente de um modo ou outro, leve isso em consideração. Se necessário, seja flexível. Bebida da morte. Finalmente, a bebida da morte é possibilitar que o candidato sinta o sabor da sua morte. Um sabor amargo, lembrando de uma mortalidade, da sua mortalidade. É também um risco implícito, porque os que se apresentam para a iniciação em circunstâncias falsas ou frívolas estão supostamente colocando a própria vida em perigo, né? Então, é necessário que as pessoas sejam conscientes daquilo que estejam fazendo e praticando. Assim chamada bebida da morte é tradicionalmente feita com algumas ervas amargas. O boldo, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem um boldo da folha larga, que ele é extremamente amargo e servirá bastante para esse ritual, de gosto desagradável. Ele não deve conter nenhuma substância alérgica, alucinógena ou tóxica ao candidato. Uma receita de bebida da morte começa com um café instantâneo. Quanto mais barato, melhor. Com água suficiente apenas para torná-lo um líquido possível de beber. Acrescenta-se suco de limão e vinagre, com orégano e outras ervas, embora tenha cheiro e gosto horrível. Essa bebida amarga e densa é totalmente livre de substâncias tóxicas. Suco de uva do monte, sem açúcar, também tem um gosto muito ruim e pode ser uma boa opção para uma bebida da morte. O candidato deve tomar apenas o conteúdo do copo pequeno, né? Tipo um copo assim pequeno, até menos. Tudo é questão ritualística, né? Leve em conta possíveis distúrbios estomacais que o candidato possa apresentar. Desafios de rituais. Tradicionalmente, o desafio da beira do círculo é feito com a ponta da espada. Se você não tiver uma espada, qualquer lâmina com ponta cumprirá esse papel. Como o candidato está vendado, você precisa encostar a lâmina no peito dele para que possa senti-la, mas não pressione para evitar cortes. A precisão da lâmina em círculo agudo, 45 graus, deprime a pele sem causar lesão. Devido à intensificação das emoções do candidato durante uma iniciação, é provável que esse processo assuma dimensões desproporcionais na mente dele. Se você achar esse procedimento traumático ou faz objeções ao uso de uma lâmina, pressione a palma da mão firmemente contra o peito do candidato para deter o avanço. O candidato só precisa saber que não pode prosseguir em distância ou embaraço. O objetivo do processo é aumentar a importância do desafio.
o candidato é desafiado a dizer a senha correta para entrar no círculo. A senha que você lhe passou previamente. Se ele esquecer, devido à forte emoção do momento, repita para ele. Você não pretende levar o candidato ao fracasso, mas desafiar suas capacidades, seu conhecimento, sua coragem. Faça o teste, mas um teste que ele possa superar. Acompanhamento do candidato. A descrição do acompanhamento do candidato para o círculo pode parecer complexas, mas sua execução é bem simples. Depois do beijo, o sumo sacerdote ou a suma sacerdotisa coloca as mãos nos ombros ou na parte superior dos braços do candidato e gira suavemente com ele, realizando o ciclo completo no sentido horário, ao mesmo tempo que dirige e conduz para o círculo. Deve ser cuidadoso e lento, porque o candidato está vendado e talvez amarrado, o que deixa desorientado. Dentro do círculo, o candidato é guiado. E guia os movimentos dele, sem empurrar ou puxar bruscamente. Se necessário, diga-lhe quando deve movimentar-se. É muito importante que as pessoas que conduzem a iniciação sejam conscientes e sensíveis às reações do candidato. Elas podem fazer as coisas fluírem mais tranquilamente e adaptar os movimentos, caso seja preciso. Como os candidatos terão de ajoelhar e levantar várias vezes durante a iniciação, eles precisam de assistência. Essa é exatamente a função da sacerdotisa e do sacerdote assistente. Deve-se dizer no caminho quando ele deve ajoelhar-se ou levantar-se. Aí vem a parte da consagração. A bênção quíntupla é outro mistério wiccaniano. Nós modificamos a bênção tradicional para essa iniciação, porque é difícil incluir num livro todas as maneiras possíveis de realizá-la, e também porque acreditamos que certos mistérios são mais bem ensinados de professor para aluno. Tradicionalmente, o candidato é consagrado, desdenhando-se um pentagrama em sua testa, com um dedo que foi mergulhado num líquido a uma altura, e escreva na testa com vinho o nome na arte por ele escolhido. Ao consagrar o candidato, um beijo. Este deve ser um beijo casto nos lábios. Um beijo assim, né? Tipo beijo cinematográfico, né? O iniciado consagrará os próprios instrumentos no momento apropriado, primeiro com água salgada no altar, depois com incenso, também no altar, passando os instrumentos pela fumaça, e se for preciso acender uma vareta,
tenha à mão a faca. Isso. Untará os instrumentos com óleo e vinho, também do altar. Se algum objeto pode ser danificado por líquidos, pode-se correr o dedo sobre ele, mas sem tocá-lo. O iniciado pode também untar os instrumentos e depois secá-lo. Às vezes, o iniciado fica paralisado de tanto nervosismo e, por isso, uma sutil estimulação é aceitável. O procedimento de unção da vela é o mesmo de dedicação nessa ordem. Limpeza com água salgada, purificação com incenso, unção com óleo e vinho e inscrição do pentagrama. O oficiante entrega os candidatos às vestes e suas vestes. O cordão foi tomada por uma segunda medida. A varinha mágica, o atame, o cálice, o pentáculo, descrevendo brevemente e a finalidade de cada um. A descrição deve ser curta, reforçando o que já foi ensinado ao candidato. Aí depois a gente vai falar sobre roteiro. Vou dar uma parada por aqui e vamos enviar o vídeo. Blessed be.